O Eduardo conseguiu um emprego. Este Eduardo é um Eduardo fictício. Se houver algum Eduardo presente, e há pelo menos um, não fique tocado porque não diz respeito a ele. É um Eduardo, enfim, é um personagem, qualquer nome podia ser usado. Ele conseguiu um emprego numa empresa multinacional. Era uma empresa grande, porte significativo, e era aquele emprego de sonho. Sabe, aquele emprego que parece que não é verdade. Era o trabalho certo, era o lugar certo, era a função certa. Ele sentia-se perfeitamente preparado para cumprir aquela função e ainda por cima o salário era bom. E os irmãos vão dizer, eu quero saber onde é que é isso. Pronto, é uma história. O Eduardo estava muito entusiasmado e a sua primeira semana no trabalho correu muito bem. Os seus novos colegas de trabalho o receberam bem, mostraram-se prestativos, o ambiente parecia ser um ambiente agradável, o seu chefe direto era uma pessoa acessível, o trabalho que lhe foi dado para fazer correu bem, ele não teve dificuldades e ele estava realmente muito feliz e previa um futuro longo e satisfeito naquela atividade. No começo da terceira semana, no entretanto, aconteceu algo estranho. No fim do expediente, o Eduardo tinha sido enviado para fazer um trabalho fora do seu local de trabalho, da sua mesa de trabalho, e quando ele voltou, o expediente já tinha terminado, já não havia ninguém no escritório e havia várias outras pessoas que trabalhavam, mas já ninguém estava tudo vazio, o seu chefe já tinha saído, ele era a última pessoa e sobre a sua mesa estava um envelope castanho, assim para o gordinho. Ele pegou no envelope, não havia absolutamente nada escrito naquele envelope e, portanto, naturalmente ele abriu para ver o que é que estava lá dentro. O envelope estava cheio de dinheiro. Eduardo não contou, mas ele percebeu que era um grande pacote de notas de 50 e de 100 euros. Ele percebeu que a quantia era elevada. Não tinha a quem entregar, todos tinham ido embora. Não havia mais nenhuma pessoa a quem ele pudesse deixar, ele era o último que ia sair. Ele não sabia o que fazer, mas ficou com receio de deixar aquele dinheiro todo ali, assim de qualquer maneira, era uma quantia grande. Então ele fez aquilo que achou que era melhor, colocou aquele envelope na sua pasta, levou para casa, não olhou de novo para o envelope e no outro dia veio mais cedo do que o habitual para o trabalho. E assim que ele viu o seu chefe entrar, ele foi imediatamente ter com o chefe e disse, olha chefe, ontem aconteceu algo muito estranho e eu queria lhe dar conta. Eu fui a última pessoa que saiu, quando eu saí já não havia mais ninguém no trabalho e quando eu voltei à minha mesa para fechar o computador e guardar as minhas coisas, havia este envelope em cima da mesa. É um envelope cheio de dinheiro, eu não sei que dinheiro é, eu não sei quem o colocou lá, eu não sei o que é que ele estava fazendo na minha mesa e também não sei a quem entregar, mas o senhor é o meu chefe direto, é o chefe aqui do departamento, eu presumo que seja assim que eu devo entregar. E, portanto, é assim que eu lhe entrego, por favor, tome conta disto e descubra o que é que se passa. O chefe sorriu e disse, o dinheiro não estava lá por acaso. Fui eu que o coloquei lá. Foi um teste. E você passou. Foi um teste. E você passou. A vida é feita de testes, irmãos. Testes. Muitos. Alguns, e os nossos alunos que estão de férias estão a dizer, nem nas férias escapamos de falar de testes. Mas não é sobre estes que eu estou a falar, são outros testes. Alguns destes testes nós passamos. Outros não. Alguns destes testes chegam a se tornar verdadeiras tentações. E é curioso, irmãos, porque a palavra mais usada no Novo Testamento para falar sobre tentação, a palavra grega mais usada, é a palavra peirasmos. E esta palavra significa exatamente isso, teste. É uma palavra que não tem conotação religiosa e não significa necessariamente uma coisa nem boa nem má. É apenas um teste, uma prova. E tanto pode dar para um lado como pode dar para o outro. Em grego se diria que Eduardo foi testado. Também se podia dizer que Eduardo foi tentado. E todos nós passamos por isto. O povo de Israel, durante o seu tempo no deserto, passara por vários testes. E a verdade é que falhou na maioria deles. E semana passada nós vimos como o apóstolo Paulo foi buscar
a história destes testes e mostrar como o povo falhou sistematicamente em cada um deles. E ele usou estas histórias para chamar a atenção do povo, da igreja de Corinto, e dizer a eles: cuidado, estejam atentos, porque se vocês acham que estão de pé, podem cair com facilidade, porque os testes vão surgir. E então Paulo faz uma das afirmações mais significativas a respeito da tentação que nós encontramos na Bíblia. E nós vamos precisar de mais do que um domingo para poder olhar para tudo o que está envolvido neste texto. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler hoje apenas, o versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Se este versículo ainda não está assinalado na sua Bíblia, hoje é o dia que ele vai ficar assinalado, espero eu. Se ele já está assinalado, o irmão já sabe que este é um versículo muito importante que nós devemos saber de cor. E, sobretudo, é um versículo que devemos meditar, recordar, repensar, porque ele traz grandes verdades e profundas. E Paulo disse aos crentes de Corinto, depois de explicar a eles que Israel falhou nas suas tentações e que nós precisamos estar alertas para não cair, e ele diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Repito, irmãos, este é um daqueles textos que nós precisamos conhecer bem, precisamos decorar, precisamos meditar, porque todos nós estamos cercados pelos testes, pelas tentações, a cada dia. A sua realidade é tão presente e tão difícil de lidar, que as verdades deste texto precisam nos acompanhar para que nós possamos ser vitoriosos. Pensemos inicialmente hoje em algumas das verdades que estão aqui contidas. E a verdade número 1, irmãos, a tentação é inevitável. O texto não nos coloca a tentação como uma possibilidade. O apóstolo Paulo não escreve aos Coríntios dizer: se porventura vocês forem tentados, caso aconteça de vocês serem tentados. O apóstolo Paulo afirma categoricamente e diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, vocês têm sido tentados e vão continuar a ser tentados. Mas atenção às tentações que vierem à vossa vida. Ou seja, ele está afirmando que isto é uma verdade. E ninguém que seja honesto e sincero poderá dizer que realmente consegue viver uma vida sem tentação. Paulo reconhecia que ela viria, sem dúvida, e o crente tinha que lidar com ela. Uma vida isenta de tentação só será vivida quando nós deixarmos este mundo. Enquanto aqui estivermos, a presença do pecado estará aí, o inimigo terá a sua força e nós continuaremos a ser testados e tentados. Entendendo, no entretanto, que a tentação em si não é pecado. Vamos lembrar, irmãos, que se fosse pecado, Jesus teria pecado, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado, e várias vezes, pelo inimigo, de forma direta. Mas o fato de Jesus ter sido tentado não significou pecado, porque sabemos que ele não teve pecado. E, portanto, sabemos que pecado é apenas quando a tentação nos faz cair. A tentação pode se tornar pecado quando eu a aceito, ou quando eu a encaro de ânimo tão leve, de forma tão leviana, que eu brinco com a tentação, que eu até dou espaço para a tentação. E aí provavelmente ela deixa de ser apenas uma tentação. Mas a tentação pura e simples, trazida pelo inimigo às nossas vidas, não é um pecado ainda. Mas é algo que todos nós vamos ter que enfrentar. Mas a segunda grande verdade que este texto nos diz, e isto é importantíssimo para nós, é: a tentação não é invencível. Não pode ser. Das mais costumeiras desculpas que o homem usa e que o próprio crente usa na igreja, já ouvi muitas vezes sendo usado por crentes na igreja, é: pastor, foi forte demais. Não dava para resistir. O diabo me fez fazer. Foi o diabo, ele é que é culpado, ele é mau. Ele é que me derrubou. Não teve hipótese. Foi o diabo que me fez fazer aquilo.
Não dava para resistir, pastor. Nunca ninguém passou por uma prova igual. Mentira, irmãos. Nós temos que ficar com uma de duas. Ou aceitamos a verdade de Deus, ou aceitamos a nossa verdade. Quem é que é mais verdadeiro? A palavra do Senhor está a dizer aqui de forma categórica que não existe tentação invencível. E, portanto, se nós dissermos que houve uma que não dava para resistir, então nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. É preciso ter cuidado com as afirmações que nós fazemos. A lógica é simples, irmãos. Se houvesse uma tentação invencível, então não haveria pecado. Porque o pecado implica responsabilidade. Uma tentação que eu não consigo resistir, na verdade, se eu caio, a responsabilidade não é minha, porque não dava para resistir. E se não dava para resistir e eu não sou responsável por ter caído, logo, não há pecado, não tenho culpa. Os irmãos entendem? É por isso que o texto nos diz de forma muito clara que não há tentação invencível. A tentação pode ser muito forte, ela pode realmente chegar aos limites da nossa capacidade, mas nunca ultrapassa, diz a palavra do Senhor, porque eu sou responsável. Poderia ter resistido, mas não resisti. Poderia ter vencido, mas não venci. E então a responsabilidade é minha. E sendo assim, existe pecado. Eu posso abrir mão da vitória ou da possibilidade de vencer, mas eu não posso me desculpar com a invencibilidade da tentação, porque isso não confere com a verdade bíblica, nem com aquilo que Deus afirma na sua palavra. Tentação, irmãos, segundo o apóstolo Paulo ensina neste texto, é da esfera humana. Da esfera humana. O que Paulo está a dizer aos crentes de Corinto é: vocês não experimentaram nada sobre-humano, nem fora da realidade do homem. O que vocês experimentaram está dentro da vossa esfera de ação e de reação, dentro da vossa capacidade. Podemos dizer que, de alguma maneira, Paulo está a dizer três coisas com esta afirmação. Primeiro, ele está a dizer: a tentação é própria da natureza humana. Nós somos tentados porque somos humanos, porque nós herdamos esta natureza caída, porque tendo os nossos primeiros pais cedido à tentação, nós já nascemos com ela no nosso DNA. Vamos ter que enfrentá-la. Segundo, a tentação que eu sofro é da experiência humana e outros já foram tentados como eu. Eu não sou o primeiro. Uma das coisas que o inimigo gosta de fazer quando ele traz a tentação ao coração de alguém é dar a entender a esta pessoa que nunca ninguém passou por isto. Nós somos muito egoístas e muito egocêntricos. Gostamos de achar que a nossa vida é a coisa mais importante que há no planeta. Então, por exemplo, quando nós amamos alguém, estamos apaixonados, os irmãos provavelmente já leram muitas poesias, já ouviram muitas músicas, que a pessoa que está a declarar o seu amor, está a falar do seu amor como o maior que já existiu. Nunca ninguém amou na história como eu amo. Isto é um bocado de vaidade, irmãos, é um bocado de orgulho, não é? Nunca ninguém amou como eu amei. O meu amor foi o mais extravagante, o maior, nunca ninguém experimentou isto. Não é verdade. O amor é uma característica da nossa vida. As pessoas apaixonam-se. E quando estão apaixonadas, acham que o seu é o maior de sempre na história. Mas não é. Outras pessoas já amaram tanto quanto você, possivelmente e provavelmente mais. Da mesma maneira, quando a tentação vem sobre o homem, é comum o inimigo lhe dizer: olha, nunca ninguém passou por isto. Outras pessoas já sofreram, já tiveram dificuldades, mas igual à sua? Não, a sua. Nunca ninguém passou igual à sua. Quando alguém me diz isso, eu costumo convidar esta pessoa a ler o livro de Jó. Não é preciso ler muito, só precisa ler os 2 primeiros capítulos. E depois diga-me que você está a passar por uma tentação maior e que nunca ninguém viveu com ela. Paulo está a dizer que a tentação que veio sobre os crentes não é senão humana, ou seja, outras pessoas já passaram por as mesmas coisas que nós estamos a passar. Mas provavelmente Paulo está a dizer mais ainda, ele está a dizer: a tentação que você diz que talvez seja invencível, já foi passada por outras pessoas e já foi vencida por outras pessoas. Outras pessoas já passaram pelo mesmo que você está a passar, possivelmente em circunstâncias até mais difíceis e, no entretanto, venceram. Nenhuma tentação veio sobre vós, senão humana. Portanto, vocês são capazes de a vencer. Nós aprendemos, irmãos, no texto bíblico, que a tentação nunca vem da parte do Senhor. Foi o apóstolo Tiago que ensinou isto.
Se o irmão quiser segurar aí com um dedinho o vosso texto, se bem que os irmãos já devem saber este texto de 1 Coríntios de cor, mas se quiserem dar um saltinho em Tiago, capítulo 1, é importante porque este texto de Tiago é um texto também valioso para nós e tem tudo a ver com isto que nós estamos aqui a pensar. Em Tiago, no capítulo 1, Tiago diz algo muito, muito sério, muito prático, que é a sua característica a respeito da tentação. E ele explica-nos como é que funciona este mecanismo. Ele diz assim, Tiago capítulo 1, versos de 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Os irmãos percebem que há uma sequência aqui? Ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta. A tentação não vem de Deus. O objetivo da tentação é nos fazer cair, é nos derrubar, é nos colocar para baixo, é nos colocar no chão. A estratégia do inimigo é sempre a mesma. Quando ele vem com a tentação, ele usa normalmente uma de duas coisas. Ou ele nos diz que é forte demais e não dá para resistir, mentira, porque a palavra acabou de dizer que é mentira. Ou ele então diz assim, isto não é tão mau assim. Qual é o problema? Toda a gente faz. Normalmente uma destas duas coisas, mentira também, porque todo o pecado é pecado, magoa o coração de Deus, afasta-nos do Senhor. Mas quando nós caímos, e o inimigo sabe como nos derrubar, ele conhece os nossos pontos fracos, ele nos tenta e diz, não fique preocupado, isto não é nada de assim, não é nada de grave, ninguém vai ver. E depois que nós caímos, ele faz o quê? Aí ele lança na nossa cara o pecado e diz assim, você diz que é crente, você vai domingo à igreja, não é? Cantar, bonito para toda a gente, e é assim que você se comporta. Ainda acha que Deus o ama? Não, desculpa lá, mas Deus é um Deus santo, gosta dessas coisas. Estratégia do inimigo, irmãos, ele mente em todos os momentos e em todas as horas. Mentiu primeiro porque minimizou o erro, minimizou o pecado, minimizou a tentação. E mente depois porque diz que nós estamos irremediavelmente separados daquilo que é o amor de Deus. É claro que a tristeza pelo pecado que vem da parte do Espírito leva ao arrependimento e à restauração. Mas o objetivo do inimigo não é este. Ele quer nos colocar para baixo, ele quer nos derrubar e nos deixar ficar no chão, de tal maneira que não possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas Tiago diz-nos que a sequência é simples. Ele diz, olha, a tentação não vem de Deus, ela vem dentro do seu coração. Porque as coisas começam, irmãos, com uma prova externa. Há uma circunstância externa que pode ou não ser tentação. E ela se torna tentação quando a concupiscência do nosso coração faz com que ela seja. Voltando à história do Eduardo. Poderíamos ou não perguntar se ele foi tentado. E eu diria, irmãos, da maneira que eu vos contei a história, ele não foi tentado. Ele viu aquele dinheiro e ele imediatamente concluiu, alguém se enganou, tenho que devolver este dinheiro, porque este dinheiro simplesmente está aqui, não tem nada a ver comigo. Não chegou a ser tentação, irmãos. Foi uma circunstância externa a que ele foi submetido. Ele podia ter sido tentado. Imaginemos a história contada de uma outra maneira. O Eduardo viu aquele dinheiro em cima da mesa, abriu o envelope, viu que era uma quantia grande, começou logo a vasculhar. Foram todos embora. Deixa eu ver quanto é. Estava tanto jeito lá em casa, as coisas que eu podia comprar com isto. Pagava aquela dívida, o cartão de crédito, se calhar tirava umas férias muitas giras, podia trocar o carro. Mas será? Não tem nada escrito no envelope. Não tem nenhuma marca em lugar nenhum. Ninguém está a ver. Afinal de contas, estava na minha mesa. Já é tentação. Os irmãos perceberam? Há uma diferença aqui. Uma coisa é a prova externa, é a circunstância que aconteceu. Mas ele pode não ser tentado pela circunstância, enquanto outra pessoa pode ser tentada. E na segunda versão da história, é uma tentação. Porque a concupiscência no seu coração faz com que ele coloque a possibilidade. E aí sim, ele está a ser tentado. Outros exemplos para que os irmãos possam perceber como é que é a dinâmica desta história. Imaginemos um jovem crente, ele trabalha num contexto
infelizmente, em que a luxúria é significativa, está rodeado por uma série de jovens bonitas, é uma situação externa. É uma situação externa. Nós vivemos cercados por uma série de coisas. É uma situação externa. Não precisa ser uma tentação. Pode ser apenas a circunstância em que ele está. Mas a partir do momento em que a luxúria no seu coração, a concupiscência no seu coração, faça com que ele comece a olhar de uma outra maneira, torna-se tentação. E segundo Jesus, essa tentação pode ser mesmo pecado. Se, além de olhar, ele começar a fantasiar. É o que diz a palavra do Senhor. Outra ideia. Uma família passa por um momento de aperto financeiro. É uma circunstância externa. Todos passamos, eventualmente, por uma dificuldade. Alguns passam por uma situação financeira e fazem o quê? Não chega a ser uma tentação. Dobram o joelho e entregam ao Senhor. Senhor, estamos a passar por isto, tu sabes que nós precisamos, providencia para a nossa casa. Agora imagina que esta mesma família, ou este casal que está a passar por esta situação, sente e começa a pensar assim: como é que vamos fazer para dar uma voltinha aos impostos? É que isto está complicado. Temos que arranjar uma maneira de... Como é que a gente arranja para ganhar aqui um dinheirinho extra? Dá para dar um jeito aqui ou ali? Será que arranjamos uma solução? Aqui passou a ser uma tentação. Porque a concupiscência no seu coração fez com que a prova externa, dentro do coração deles, passasse a ser uma tentação para a sua vida. Ainda um último exemplo. Imaginem um jovem cristão, vai parar à universidade e ali ele tem um professor que vai dar uma matéria e essa matéria, este professor é um professor ateu, ele defende uma posição claramente de que Deus não existe e ele começa a ensinar estas coisas de forma clara. Isto é uma circunstância externa. Não precisa ser uma tentação na vida deste jovem. Mas imaginemos que este jovem começa a dar muito ouvido àquilo que o professor está a dizer. Começa a fazer raciocínios na sua mente e daqui a pouco ele já começa a ter alguma dúvida. Começa a ser uma tentação. Porque a concupiscência no seu coração fez com que se tornasse. Um trabalhador cristão tem uma série de colegas invejosos no trabalho que o perseguem. E talvez alguns irmãos estejam a dizer: pastor, andou lá a visitar o meu trabalho ultimamente? Não, irmão, eu não sei, mas isto é uma coisa comum, é uma circunstância externa. É apenas uma prova externa. Ela pode se tornar uma tentação. Se o irmão, infelizmente, permitir que comecem a surgir no seu coração pensamentos sobre como me vingar, como é que eu vou devolver, como é que eu vou dar o troco a este colega que está-se a portar mal. Os irmãos percebem? É o ensino que Tiago nos diz. Ele diz: não somos tentados por Deus, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A tentação não vem de Deus, é despoletada pela nossa natureza caída, que se torna uma pressão ou uma prova, pega isto que é uma pressão ou uma prova externa e a transforma em algo que nos pode levar a pecar. Neste caso, nós temos que estar atentos. Lembro-me, irmãos, e permitam-me um exemplo pessoal, de uma experiência que depois foi compartilhada com algumas pessoas. Quando eu trabalhava nos Açores e era apenas interno, no internato geral, o salário era pequenino, era daquela fase da vida em que sobravam dias no fim do salário, não é? Não sobrava dinheiro no fim do mês, sobrava era mês no fim do salário. O salário acabava e o mês não tinha acabado ainda, era um problema. E de repente estava a acabar aquele momento e nós tínhamos nos apresentado para a nossa Junta de Missões Mundiais, para o campo missionário, e estávamos preparados para seguir para a África. E a diretora do hospital veio ter comigo e fez-me uma proposta fantástica de entrada na especialidade, e eu passaria de um mês para o outro a ganhar quase 5 vezes o que ganhava. Simplesmente, de dezembro para janeiro, passava a ganhar 5 vezes mais. Porque entrava na especialidade, ganhava uma série de subsídios e havia outros contornos ligados à especialidade e às urgências. Ela foi lá fazer uma proposta que no coração dela era irrecusável. E eu agradeci muito a ela, a simpatia, o carinho, a confiança que ela demonstrou. Irmãos, com toda a sinceridade, eu nem pensei nisso mais naquela noite. Nós não discutimos sobre o assunto, não colocamos este assunto sobre a mesa, estávamos tão convictos que Deus tinha nos chamado para a África e que era para lá que nós tínhamos que ir. E, portanto, acabou o nosso tempo nos Açores e nós saímos dali e fomos para a África como tínhamos decidido. E alguém me disse assim: que grande tentação. Não foi. Foi uma prova externa. Foi apenas uma circunstância. Não chegou a ser uma tentação, porque nós não pensamos no assunto.
Ou seja, irmãos, aprendamos na palavra do Senhor, porque ela nos diz de forma clara como é que as coisas funcionam. Mas, última coisa que eu quero deixar com os irmãos, para meditarem e guardarem, e que é extraordinária no ensino que o apóstolo Paulo diz aqui neste texto, é que o Senhor sempre providencia uma rota de fuga. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é muito interessante, porque ele diz mesmo que o Senhor permite um escape. Talvez nós possamos dizer assim, há sempre uma rota de saída, há sempre uma porta de emergência, há sempre um caminho preparado pelos bombeiros para que a gente possa fugir quando o incêndio aumenta, e o bombeiro aqui é o Senhor. Ele sempre prepara um caminho para nós sairmos. O nosso maior aliado para vencer a tentação é Deus. E eu pergunto aos irmãos, se o nosso maior aliado é Deus, então quem é que pode dizer que a tentação é forte demais? Nós normalmente o fazemos porque nós esquecemos o aliado. Nós esquecemos o sócio. Se alguém lhe traz uma quantia significativa para você pagar, pode ser que a quantia seja muito alta, mas imagine que você tem um sócio que é milionário. E alguém chega na sua casa e diz, você tem uma dívida de 2.000 euros. E você diz assim, estou desesperado, 2.000 euros não consigo pagar nunca. Mas de repente você lembra, mas o meu sócio é milionário. E você vai ter com o seu sócio e diga assim, eu tenho uma dívida de 2.000 euros para pagar. E ele ri-se, porque aquilo é dinheiro que ele usa no troco, para ele ir à esquina tomar um café. Toma lá, paga lá a tua dívida, que isto para mim é brincadeira, não é? Isso não é absolutamente nada. Mas se eu esqueço que tenho um sócio que pode pagar a dívida, se calhar vou ficar muito angustiado. Irmãos, nós temos um sócio. A palavra de Deus que diz que o Senhor, Ele está ao nosso lado junto connosco, nós somos chamados para trabalhar com Ele. E Ele é o nosso maior aliado para vencer a tentação. Ele nos dá condições de vencer o mal, em muitas formas diferentes. O texto é claro ao afirmar que Deus providencia uma fuga, uma escapatória, uma saída. É o Senhor que nos dá essa possibilidade. O segredo maior da vitória sobre a tentação estará exatamente em não desprezar a força da tentação e em não confiar na nossa própria força ou capacidade, mas buscar no Senhor a saída, a vitória. Clamar, se preciso for. Clamar, se preciso for. Quando nós percebemos que as nossas forças não dão, e muitas vezes elas não dão, clamar ao Senhor, Senhor, eu não consigo, isto não vai dar, mas a Tua palavra diz que não é demais e que Tu providencias, mostra-me a saída, dá-me a escapatória, orienta-me como é que eu posso fazer, porque eu quero ter vitória nesta circunstância. Irmãos, quando fazemos isto, a palavra nos diz que o Senhor nos dá, porque o texto diz de forma clara, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. A tentação deve, então, poder ser, na vida do crente, até um serviço. O Senhor permite que nós passemos por muitas situações, porque a tentação, se for encarada da forma correta pelo cristão, ela pode ser até benéfica, irmãos. Por exemplo, faz-nos ficar menos arrogantes, menos autoconfiantes. Porque quando nós somos tentados e percebemos a nossa possibilidade de queda, eu percebo que afinal eu sofro tanto quanto os outros. Não estou acima de ninguém. Fico mais sensível, compreendo melhor as lutas dos meus irmãos. Tenho a capacidade de perceber aquilo que os outros estão a passar. Quantas vezes a tentação pela qual eu passo, se o Senhor me der a vitória porque eu busquei a vitória nele, e se eu encontrar esta vitória no Senhor, eu me sinto mais capacitado para orientar outros, para abençoar outros, para dirigir outros que estão a passar pelo mesmo tipo de dificuldade. A tentação pode ser, na vida do crente, em vez de um desastre, o nosso meio de aproximação, porque nós percebemos por meio dela que temos de nos aproximar do Senhor. Nós não sabemos qual foi o espinho na carne do apóstolo Paulo. Sabemos que era algo que o prejudicava. Provavelmente não seria propriamente uma tentação. Mas o exemplo daquilo que ele recebeu como resposta de Deus nos serve aqui. Ele queria se ver livre daquilo de uma vez por todas. E o Senhor diz, olha, não vou te libertar disto. Tu vais continuar a lutar com isto. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Nós só precisamos da graça do Senhor para conosco. Como é que nós podemos então, olhando para o ensino bíblico
encontrando na palavra de Deus a orientação e os exemplos, como é então que nós podemos vencer a tentação? É o que nós vamos ver, irmãos. Se Deus nos der vida e saúde, próxima vez que pararmos para olhar este texto da palavra. Não será hoje, porque o tempo já vai longo. Também não será domingo que vem, porque domingo que vem temos o musical da ressurreição. Mas os irmãos que aqui estiverem, querendo Deus, de hoje a 15 dias, nós continuaremos a olhar para este texto e a meditar nesta verdade da palavra do Senhor. Como vencer a tentação. No entretanto, vamos guardar isto, irmãos. Nenhuma tentação é maior do que a capacidade que o Senhor nos dá de a vencer, desde que nós lembremos que o poder para a vencer vem do Senhor. Foi Ele que nos amou, que nos salvou, que nos transformou e que nos capacita para vencer as tentações e ser vitoriosos em nome de Jesus.